Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: os seres humanos estão sendo avisados. A giripoca vai viar. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada ao Deus que fez o céu e a terra e que de geração em geração é existente, para assim cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. E nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar, com o seguinte tema de mensagem: os seres humanos estão sendo avisados, porque nessa tarde Deus vai trovejar a sua palavra. Aleluia, glórias a Deus. O título diz a vinda do Senhor. O tema é os seres humanos estão sendo avisados. E a Bíblia nos relata assim: amados, escrevei-vos agora esta segunda carta, e em ambas quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei dos que primeiramente foram ditos pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante aos vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias viriam escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas essas coisas permaneceram como desde o princípio da criação, e eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foram tirados das águas, e no meio das águas subsistem, pelas quais pereceu o mundo de então coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem se reservam como tesouro e se guardam para saber, para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignorei essas coisas, que o dia do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, para que assim possa haver todo o seu cumprimento. O Senhor não retarda sua promessa, ainda há alguns tempo tardio, mas longânimo para convosco, não querendo que alguns de vós se percam, senão todos que venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, virá de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardentes se desfazerão, e a terra em obras que há de se queimar. E então, havendo está percebido, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que a vinda do dia de Deus, dos céus em fogo se desfarão, e elementos ardentes se fundirão. Aleluia, glórias a Deus. Eu digo para você uma coisa nessa tarde: tu estando preparado ou não, este dia vai acontecer. Porque os seres humanos estão sendo avisados. Os seres humanos estão sendo alertados.
Eu vou falar num linguajar, que eu não vou falar cristãos estão sendo avisados. Eu vou falar no linguajar seres humanos, que quer dizer tanto crente como não crente. Todos os seres humanos existentes sobre a face da terra está sendo avisado sobre este grande dia que está para acontecer, o dia da visitação de Deus, aonde a sua palavra nos diz que após a sua palavra de ordem lá nos céus, Ele dará essa palavra de ordem, aonde todas as coisas hão de acontecer, o que já está escrito na palavra do manto sagrado de Deus, nos diz ali sobre os cumprimento profético que muitos têm se acontecido sobre a face da terra, muitas profecias escritas neste livro, está havendo o seu cumprimento nos tempos e na hora certa determinado por Deus, nada fora do tempo e nem antes, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e no tempo que Deus determinou, haverá o seu cumprimento de toda a sua palavra, e a sua palavra, ela não volta vazia. Tu estando preparado, tu subirás, tu não estando preparado, tu ficarás, mas Ele vai voltar do mesmo jeito, e vai cumprir as suas promessas em nossas vidas. Quantos que vão ficar tristes? Meu Deus, eu fiquei. Meu Deus, não lembra de mim agora não, meu filho. Você tinha que lembrar antes. E agora já aconteceu o arrebatamento. E muitas pessoas tristes andando sobre a face da terra nos 4 cantos do mundo. Aí eles vão se lembrar, nossa, nós fomos avisados. Os seres humanos foram avisados que isto ia acontecer. Mas nós vivemos conforme os nossos próprios caminhos, conforme os nossos próprios pensamentos. E a gente conhecia que tinha que entrar na direita com Deus e só estávamos na esquerda. Tristeza nos corações, mães chorando, pais tristes, crianças desesperadas e pessoas sem saber o que fazer. Reunião das nações, as Nações Unidas se reúnem e começam a concluir e a pesquisar o que é isso que está acontecendo. A gente nunca imaginou isso. Será que foi um ataque alienígena? Os marcianos vieram e levaram aqueles seres humanos que estavam sobre a face da terra. Não, vamos chegar à conclusão, vamos pesquisar também, e pesquisa via internet, via satélite, via de tudo quanto é lado, e eles chegam a uma conclusão, e meu Deus do céu, era verdade, o que aqueles crentes falavam aconteceu, o grande dia do Senhor já começou! Pessoas desesperadas, e agora o que será de nós? E de repente levanta alguém na multidão, o anticristo, ele vai dominar tudo agora, porque se os crentes sumiram, vão procurar a palavra sagrada, não tem mais. O crente e o Espírito Santo é angústia pura. Eu não consigo mais sentir consolação. É porque já começou. O juízo de Deus começou. E agora? As pessoas desesperadas, correndo de um lado para o outro. Tá pensando que isso aqui é fruto da minha mente? Está pensando que isso aqui é algo que eu estou desequilibrado falando aqui nesta hora? Está pensando que eu fugi do hospício? Isso é uma realidade que vai acontecer. Jesus Cristo vai voltar, porque aquele que morreu na cruz do Calvário, Ele prometeu: para onde eu vou, vós irás também, estejais preparados. Aleluia, glórias a Deus. Mas homens obstinados de corações, vivendo conforme a sua ímpia consciência, dizendo que não precisa mais se santificar, que não se precisa mais buscar a Deus, e outros que vivem da lã da ovelha, que não prega mais a verdade, mas a palavra do Senhor tem que ser pregada. Pessoas desesperadas. E agora? Vamos se esconder, porque a palavra do Senhor, eu me lembro de um detalhe: aqueles que estão no telhado, não desce para buscar nada. Aqueles que estão nos campos, não volte atrás,
E aqueles que estão distintos e distantes, não podemos mais retornar, porque o julgamento começou. Perseguição sobre a face da terra. A marca da besta entra, e só poderão comer e beber aqueles que tiverem a marca na testa ou em suas mãos. Entenda, pelo conhecimento que eu tenho e o pouco que eu já conheço do que eu já estudei, muitas coisas já estão dando andamento para isso. E se você for ver, as coisas estão de uma tal maneira, e a ciência está se aumentando, e o avanço tecnológico junto. Entenda que tudo já nos mostra que a palavra de ordem vai ser dada, porque os seres humanos estão sendo avisados que Jesus Cristo vai voltar. Aleluia, glórias a Deus. Eu entendo que a palavra do Senhor, ela nunca vai entrar em invalidade, vai sempre ser válida. Mas temos que buscar adentro no que está escrito. O porquê de que os apóstolos pereceram, o porquê de que João Batista perdeu a cabeça, o porquê de que Jesus Cristo morreu, foi para que nós venhamos a ter vida e vida eterna. Aleluia, glórias a Deus, porque aquele que prometeu, ele voltará. Ele prometeu que vai buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Não confunda, eu não falei geloso, é especial, zeloso e de boas obras, que vai morar no céu. Temos que estar apercebidos a cada dia, porque os cumprimentos proféticos da palavra do Senhor já tem havido cumprimento, e tudo já nos mostra que alguma coisa vai acontecer, porque os seres humanos têm sido advertidos concernente aos profetas de Deus, que têm anunciado o grande e glorioso dia do Senhor. Interessante, hoje tem tempo, hoje vai dar para falar. Interessante que as pessoas vão estar de um lado para o outro, desesperado, porque os seres humanos foram avisados e se fizeram por desapercebido, ficaram se fingindo desapercebido, porque a palavra está sendo pregada nos quatro cantos. Aí vai ser tanta gente que vai ficar, aí os sacerdotes que vão ficar, não tenho medo de falar isso aqui não, vai ficar pastor, vai ficar presbítero, vai ficar bispo, vai ficar diácono, vai ficar obreiro, vai ficar locutores, vai ficar todos aqueles que não tiveram na direita com Deus. E esses que vão ficar vão ser questionados por aqueles que ficaram também. Aí sabe o que vai acontecer? Aí eles vão ser questionados, principalmente os sacerdotes, irmão, principalmente os pastores, aqueles que vão ficar, o povo vai vir logo em cima. Mas pastor, tu falou que Deus só queria o coração e agora eu fiquei. E o pastor, com a cara mais lambida e sem graça, vai falar: mas você não quer me dizer nada, meu filho, eu fiquei também. Mas o senhor falou que Deus só queria o coração. Ué, tu não tem Bíblia não, é? Está escrito na Bíblia que só vai para o céu aqueles que estiver lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mas por causa de que o senhor não me falou a verdade? Estava se alimentando da lã da ovelha, e nem eu me apercebi e também fiquei. Aí os outros vão chegar: locutor, você que era de uma rádio evangélica, vamos estreitar pra gente também. Você que era de uma rádio evangélica, você falou que lá que Deus só queria falar no louvorzão, porque tu não pregou também? Não, eu estava ganhando para isso, não podia pregar. Mas que isso? Mas tu não tinha chamado? Não, tinha que agradar o povo, não tinha que falar para poder espantar. Entenda, falar a verdade não espanta ninguém. Pregar o evangelho da verdade mostra o caminho e a realidade do encontro com Deus para morar no céu de glória. Porque se não falamos a verdade aqui, nós vamos ouvir lá em cima: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Aí o povo vai estar assim desesperado. Interessante que a quantidade que vai ficar é muita, e os que vão subir é pouco. Como o irmão sabe disso? Muitos foram chamados e poucos foram escolhidos.
E quando a Bíblia diz que um foi e o outro ficou, é sinal que alguém vai ficar. Nem todos subirão no arrebatamento da igreja, nem todos ressuscitarão no dia da ressurreição, a hora em que a trombeta tocar lá em cima, porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele. Para isso, temos que estar apercebido, para que entendamos se estamos no caminho ou não. E a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, para ver se está no caminho. Porque nós fomos sempre advertidos. Sempre nós fomos advertidos por Deus. Irmão, estou trazendo uma palavra aqui agora para você, porque se o arrebatamento acontecesse ontem, o desespero ia ser hoje. Mas como não aconteceu hoje, nem ontem e nem hoje, pode ser amanhã, mas eu não sei qual é o dia. Mas esteja aí pronto para se encontrar com Deus. Porque isso é realidade. Se o Jesus não vir, a morte vem. Se a morte não vir, Jesus vem. E agora? Temos que escolher. Quer um segredo? Esteja aí preparado. Porque o Evangelho não mudou. Jesus Cristo é o mesmo. O que anda por aí é assassino de profeta, que não se pode mais pregar a palavra da verdade. Não, isso espanta o pecador, isso é mentira. Isso é uma mentira do diabo. Pregar o Evangelho da verdade e mostrar. E Deus olhando para todos, e eu fazendo uma pergunta para você agora: você é um direitinho ou você é um esquerdinha? Os seres humanos estão sendo avisados, porque para ir para o céu tem que estar na direita, direito com Deus. Então se prepara para se encontrar com o Senhor. Porque o pessoal hoje em dia pensa que ser crente é moda. É tudo a rodo, vai de qualquer maneira. Se não, ser crente é renúncia, é renunciar ao que o mundo oferece, não andar em conformidade com as coisas lá de fora, mas ser diferente, entrando na direita, meditando na palavra, sendo sincero ao Senhor, e Deus a seu tempo, Ele assim recompensará. Não estou falando aqui de usos e costume, não estou falando daquilo que você se veste, eu estou falando daquilo que está por dentro para fora, porque o que está dentro é o que se expressa de fora. Se o coração está puro, você está puro perante o Senhor. Mas se você está impuro, não vai subir para o céu, porque só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Os seres humanos sempre foram avisados. A Bíblia diz que Noé era conhecido como pregoeiro da justiça. Pregou e avisou e disse: o dilúvio vem aí. O dilúvio veio e todos pereceram. A Bíblia diz que o povo de Sodoma e Gomorra também foi avisado. Não quiseram ouvir o aviso, então somente desceu o fogo dos céus e consumiu todos eles. A Bíblia diz que o povo estava sendo destruído porque ele faltou o conhecimento. E observando na íntegra da palavra, nós observamos que estava desviado geral, desviou todo mundo, e a única solução ainda era uma jumenta profetizar, e ela profetizando livrou o homem de um mal. Mas eu digo para você uma coisa: nem que os animais tenham que entrar na história, mas o dia do Senhor vai acontecer com palavra profética nos avisando. Aleluia, glórias a Deus. Advertência para todos os homens, porque os céus estará sendo descortinado, e todos enxergarão aquele que desde os princípios, os primórdios, sempre quis nos avisar do grande dia do juízo de Deus. Este dia dos tais, onde muitos profetas se levantaram, assim como o profeta Joel, que trocou a trombeta em Sião, e muitos ficaram perturbados. O que é isso? Mais um louco se levantou gritando: e que negócio é esse de Deus vai fazer a visitação? Assim como Jeremias também se levantou profetizando: arrependei-vos, arrependei-vos. E Ezequiel cumprimentando: o fim vem aí, o fim vem aí, estejai percebido, porque o próprio Deus vai vir fazer a visitação na terra. Os seres humanos estão sendo avisados, porque esse dia já está chegando aí. Mas existe aqueles que são corajosos e ainda estão pregando a palavra da verdade, que são pastores sinceros, que não vivem da lã da ovelha, mas vivem do que o céu dá, do que o Deus dos céus dá para ele.
prega a palavra da verdade e ensina o caminho da direita com Deus. Existe pastores sinceros, existe presbítero sincero, existe sacerdote sincero que estão ali à disposição do Deus que fez o céu e a terra, que estão pregando a palavra da verdade também. Pode ter uma meia dúzia desviado, mas nesse meio de desviado, Deus vai levantar os sinceros para assim ministrar a sua palavra e nos advertir, mostrando o caminho para que nós assim venhamos a entender o plano da salvação, este plano dos tais, que Deus assim entregou o seu Filho para morrer por nós, para que nós não ficamos por desavisado, mas estejamos apercebidos daquilo do que Deus fez por nós, para que a nossa alma pudesse ter descanso e estar eternamente do lado de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Eu digo para você uma coisa: escute bons pregadores. É o conselho que eu te dou. Se estiverem falando de você de A, de B, de C, fuja dessas pessoas. Porque até um soldado guerreiro em batalha, ele é ferido. E aquele que está caído, o Senhor o tornará a levantar. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Os seres humanos estão sendo advertidos de tudo que o Senhor tem para fazer sobre a face da terra. Não pense que você vai viver eternamente nesta vida. Eu olhando para o espelho, num momento eu fiquei triste, no outro eu fiquei alegre. Por quê, irmão? A sua cara se desfez? Você passou óleo de peroba porque já está demais? Não, porque eu enxerguei uns cabelinhos brancos. Dizem por aí, para se ter vergonha na cara, tem que passar óleo de peroba. Mas não passei óleo de peroba. Eu olhei para os meus cabelinhos e tem algumas partes que já estão ficando brancas. E há uns tempos atrás, chegaram para mim e falaram assim: irmão, você tem que aproveitar a tua juventude. E era sacerdote o que falou para mim. Era ministro. Você tem que aproveitar a tua juventude, porque você está muito assim afoito. Nós podemos fazer isso. Aproveite o máximo. E que conselho é esse? É conselho do inferno. Porque se você receber um conselho como esse, você tem que vigiar. Porque muitos têm entrado por caminho que parece ser direito, mas o fim é a morte. Eu digo para você uma coisa, de coração: temos que perseverar até o fim. Porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E não importa o que vai acontecer com a tua vida, não importa na trajetória de caminhada de não sei quantos anos, de não sei até agora você não viu nada, mas entenda, o melhor Deus tem preparado para nós, que o melhor não está no início nem no meio, está no fim, e depois ser galardoado lá nos céus, e receber a coroa da vida, recebendo da mão dos próprios Deus. O próprio Deus, a Bíblia diz que Ele vai vir com o lencinho da eternidade e vai enxugar de todos os olhos as suas lágrimas. Ele vai chegar em Maria, deixa eu enxugar as suas lágrimas. Ele vai chegar, Paulo, deixa eu enxugar as suas lágrimas. Ele vai chegar, Agar, que chorou muito por causa do seu filho no deserto, espera aí, deixa eu enxugar as suas lágrimas. Ele vai chegar, você aí também, Pedro, vem cá, deixa eu enxugar as suas lágrimas. Ele vai enxugar as lágrimas de cada um, e com aquela paciência de um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas eu digo para você uma coisa: de todas as coisas que nós falamos e pregamos, e de tudo aquilo que você já leu e já entendeu, o segredo para continuar na casa do Senhor é a perseverança. Ainda que muitos se desfaçam de você, ainda que muitos digam que você não é nada, entenda que você já é alguma coisa. Só de ter o nome escrito nos céus, ser conhecido nos céus, ser conhecido na terra e tremido no inferno, você é alguma coisa de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Devemos estar a cada dia apercebidos, porque esse dia está para acontecer. A Bíblia diz assim que Jesus Cristo nos falou dizendo:
Será que quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? O que nos dá fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para você ouvir, alguém tem que falar. Para alguém falar, tem que conhecer a palavra de Deus. Para se conhecer a palavra de Deus, tem que se dedicar. Para se dedicar, tem que ter coragem de falar também. Porque só vai para o céu se estiver na direita e acertado com Deus. Porque ninguém em pecado subirá para lá. Ninguém. Tem que ser direitinho na direita. Tudo leva para um lado só. Você é um esquerdinha ou você é um direitinho? A Bíblia diz que Pedro teve uma preocupação muito grande. E ele ali avisando aos irmãos: vigiai, porque alguns têm amado o presente século e têm zombado dizendo: cadê a promessa? Ele não falou que vai vir? Ele não falou que vai voltar? Desde quando ele falou, os nossos pais dormiram. Dormiram quer dizer partiram, morreram. E até agora este Cristo não veio. Vocês estão em vão dentro da casa do Senhor. E sempre tem alguém sábio para levantar e dizer: tamo não, tamo de jeito nenhum. Porque do mesmo jeito que Daniel falou, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, o apóstolo Paulo também confirmou, dizendo que os mortos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós que tivemos viveremos para a glória. Porque eles perseveraram até o fim. Morrer em Cristo Jesus é ter uma vida de renúncia. Renunciar àquilo que o mundo oferece. Renunciar àquilo que você sabe que não é bom para ti, que vai minar a tua espiritualidade. Irmão, o que pode minar a minha espiritualidade? Vou te dar alguns remédios aqui para você combater aquilo que mina. O que mina a espiritualidade é tititi, é andar com quem não quer nada, com Deus. O que mina a espiritualidade é aquilo que você acha que é bom, mas não é bom. E eu digo para você uma coisa: a batalha é travada. A batalha é travada de uma tal maneira que só vai ficar aqueles que não quiseram perseverar até o fim. Só vai ficar aqueles que não quiseram ir adiante com aquilo que o Senhor assim confirmou. Deus tem confirmado coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. E precisamos a cada dia prosseguir em conhecer ao Senhor. Não podemos parar, porque muitos têm tentado parar a evangelização, para que o Evangelho não possa ir mais adiante. Por isso devemos a cada dia meditar na palavra do Senhor. Devemos a cada dia mostrar o que Deus tem para todos nós, que é o plano da salvação. Devemos a cada dia mostrar o que foi que Ele fez através de nossas vidas também. Mas os seres humanos estão sendo avisados que este dia está para acontecer. E se não vigiarmos, nós vamos ser pegos de surpresa, porque a Bíblia diz que o dia dele virá como ladrão de noite. E essa noite eu digo para você que ela é simbólica. Sabe por causa de quê? Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Porque se hoje aqui, porque se você for dar uma estudada na geografia, você vai ver que o país, o mundo, quer dizer, ele é subdividido. Uma parte fica noite e outra parte fica dia. Se aqui está de dia, ainda lá ainda está de noite. E eu digo para você uma coisa: se ele vem de noite e lá que está dia, como que vai ser? Mas a Bíblia diz que nos quatro cantos do mundo virá o fim. Ele buscará os seus nos quatro cantos do mundo. Isso é simbólico que foi dito. E eu digo para você uma revelação agora: só vai subir aqueles que tiveram percebido. De noite quer dizer morto para este mundo, mas vivo para Deus, para morar eternamente na glória salva em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Não fique com aqueles que vão ficar tristes, porque uma vez tiveram a oportunidade e não souberam aproveitar. Não ande com aqueles que só vivem com a esperança para esta vida,
mas se esquece que a única esperança é Jesus Cristo. Porque Deus, em diversos dias, em diversos momentos, em diversas épocas, tempos e lugares, tem levantado homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus para nos advertir e mostrar o caminho da verdade através de sua santa palavra. E o único meio de chegarmos a Deus é obedecendo a palavra dele, de coração, sabendo que perseverando até o fim será salvo. E eu digo para você uma coisa: o fim já está se aproximando. O fim já está se aproximando de uma tal maneira que tudo está acontecendo nos quatro cantos do mundo. Muito avanço tecnológico, avanço científico, avanço de fofoqueiros que estão também se modernizando também para fofocar. E tudo que não presta está avançando. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Friezas em vários lugares, comichões nos ouvidos e pessoas rejeitando a palavra do Senhor. Aquilo que liberta o homem e a mulher não pode ser rejeitado, porque se uma vez o povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, este povo deste presente século não vai ser diferente. Será destruído também. Se deixarmos os conhecimentos de Deus sair do nosso meio, nós seremos destruídos, nós não vamos conseguir perseverar até o fim, porque o que nos dá força e ânimo e o que alimenta a nossa alma é a palavra de Deus. Devemos a cada dia se dedicar àquilo ao que Deus preparou para todos nós, coisas grandes e firmes que nós não conhecemos, mas vamos conhecer se assim deixarmos Deus fazer a obra. E Ele vai fazer essa obra. Por isso estejai preparado, porque como uma criança o Senhor te chamou. Chegou a adolescência, Ele continuou te chamando. Chegou a sua juventude e Ele ainda está tentando te despertar. Chegou a ficar adulto e Ele ainda continua batendo no seu coração. Você chegou a envelhecer e Ele está batendo ainda. E agora o que mais te espera é a morte, que bate a sua porta sem você menos esperar, e você diz: eu não vou agora, não estou preparado. E ela diz: não me importa se você está preparado ou não, eu só vim para te buscar. A vida de todos nós, como seres humanos, é nascer, crescer, envelhecer e depois partir. Mas agora partir para onde? Que lugar é este? Porque nós vivemos uma vida existente como ser humano aqui. E lá do outro lado, como que vai ser esta vida? Esta vida vai ser ou de tormento eterno ou de vida eterna. Porque todos nós somos avisados por Deus. Ninguém naquele dia vai passar por desavisado. Até o rico querendo se justificar. Ele falou dizendo: Moisés, deixa que eu vá lá e avise meus irmãos. Moisés não, Abraão, quer dizer, corrigindo que tem alguns entendidos que estão escutando, corrigir. E o rico falou: Abraão, deixa que eu vá lá avisar meus irmãos. E Abraão falou assim: pode não, meu filho, você já teve essa oportunidade de ser missionário, agora não tem como tu ir mais não. Não, Abraão, deixa que eu vou lá. Eu compro uma carteirinha de missionário por aí, em algum lugar desse, eu vou fazer missões. E Abraão olhou: não, meu filho, tem que ser chamado e capacitado por Deus. De qualquer maneira não vai, porque é batalha espiritual. Mas deixa que eu vou lá avisar meus irmãos. E Moisés falou: tem Moisés. E Abraão falou: tem Moisés e os profetas. Se ele não ouvir os vivos, quanto mais os mortos que subir daqui. Porque os seres humanos são avisados desde o início da criação que o grande dia do Deus que fez o céu e a terra, vem aí. É bem antes de Jesus vir, o negócio é sério mesmo. Bem antes de Jesus vir já tem aviso. Depois que Jesus veio, continuou avisando, cumprimentando.
Ele falou assim: eu não vim para abolir a lei, nem para abolir os profetas, mas eu vim para cumprir. Ele veio para cumprir, cumpriu, foi para a glória. E agora? Agora nós estamos cumprindo. Vamos continuando cumprindo, pregando o evangelho. Porque todos os seres humanos, desde o início da criação até o início de hoje e até o dia do que há por vir, estão sendo avisados por Deus. Aleluia, glórias a Deus. Vigie, 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 porque Jesus Cristo já vem aí. Vigie, porque Ele vai voltar. Levanta-se como pregador também, pregoeiro da verdade. Mas eu não sou ministro. Eu não estou perguntando se tu é ministro, estou mandando tu se levantar como pregador. Se tem chamado, é contigo mesmo. A jumenta não foi consagrada ao ministério, mas profetizou para Balaão. As corvias não foram consagradas a presbítero, mas levaram alimento para Elias. O peixinho não foi consagrado a diácono, mas ele vomitou a Jonas e Nínive para assim continuar fazendo a obra do Senhor. Eu digo para você uma coisa: faça a tua obra de Deus, faça a tua parte. Faça a tua parte. Se tiver algum rei aí que só quer comandar, faça a tua parte. Deixa ele fazer a dele. Porque eu digo para você uma coisa: o fim já se aproxima. Quando o esfriamento da igreja começa a ser grande, é sinal que Jesus Cristo já está perto de voltar. Muitos foram chamados e poucos foram escolhidos. Uns foi e outros ficaram. Estavam 2 dormindo. Um foi e o outro ficou. Estavam 2 na lavoura. Um foi e o outro ficou. Estava um na locução. Estavam 2 na locução, quer dizer, um foi e o outro ficou. Que está para a gente aqui também. Estavam 2 andando na sua charrete, limousine, na sua carroça. Um foi e o outro ficou. Estavam 2 no avião. Um foi e o outro ficou. Estavam 2 no trem. Um foi e o outro ficou. E as tristezas em muitos corações. E eles começam a olhar e contemplar. Como pode? Deus é injusto. E alguém se levanta e diz: Deus não é injusto, não. Que Ele sempre nos avisou. Nós que preferimos nossos próprios caminhos, deixamos Satanás nos iludir. E Deus até nos advertiu através dos seus profetas, dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandece nem veja a glória de Deus. E agora vamos fugir enquanto é tempo, porque a marca da besta já vem aí. Vamos fugir para onde? Para algum lugar. Vamos morrer de fome, mas também não vamos negar o Senhor. Agora é tarde, né? Não, só se receber a marca. Eu digo para você uma coisa: isso já está se cumprindo, porque as Nações Unidas, em muitos lugares, todas as nações já estão querendo chegar a uma conclusão, para assim unificar todos os países e serem uma só moeda. E se você não vigiar, você vai ficar aí para ter uma palestra com o anticristo, como receber a marca da besta e viver comprando com a marca. Vigie até o fim, porque o plano da salvação é coisa séria. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário não foi para representar e muitas pessoas fazerem filme de sua morte, não. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi mostrar o plano da salvação, que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer por nós, para que nós venhamos a ter vida eterna e estar eternamente do lado de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Salvação é coisa séria. Existem 2 coisas na vida do ser humano: ou morrer salvo, ou subir salvo. Você quer o quê? Morrer salvo ou subir salvo? Porque se a morte vir, você está salvo, morreu salvo. Se Jesus Cristo vir, você vai subir salvo, está salvo. Agora, se você estiver na esquerda e a morte vir, você morre
e vai para a tormenta eterna. Se Jesus Cristo vir e você não tiver salvo, Ele vem e você fica assim. Agora eu digo para você uma coisa, você estando preparado ou não, Ele virá. A Bíblia diz que só está dando um tempo e um espaço de um tempo para que a palavra de ordem seja dada lá em cima. E após a palavra de ordem sendo dada, Ele virá para nos buscar. Aleluia, glórias a Deus. Vigiai, vigiai, porque tudo aquilo que está escrito haverá cumprimento daquilo que Deus prometeu para todos nós, que é vir nos buscar um tempo oportuno, para que nós assim venhamos a morar eternamente do lado de Deus. Quando eu fui chamado para o ministério de Deus, o ministério da pregação, eu achava impossível, porque eu não sabia ler direito, não sabia interpretar direito, não sabia se expressar direito, gaguejava mais do que falava. Mas o Senhor assim nos preparou e nos coordenou mostrando o caminho. Ele vai te mostrar o caminho. Agora faça isso enquanto é tempo, porque Ele já está vindo aí para buscar o seu povo. Um povo seu especial, zeloso e de boas obras, que tem perseverado até o fim, que não olha para a denominação, porque denominação não salva. O que salva é Jesus Cristo e o seu coração contrito e aquebrantado, entregado tão somente para Ele. Não se entregue para ninguém, se entregue para Jesus. Ainda que os homens te decepcionam, bote sempre uma coisa na tua cabeça: Jesus Cristo não tem culpa. Deus não tem culpa. O Espírito Santo não tem culpa. O anjo do Senhor não tem culpa. Deixa quem quiser escandalizar, deixa quem quiser andar de qualquer maneira. Não pode andar é você. Salvação é individual. Salvação é individual. Como eu falei no início, a história do questionamento, aquilo é realidade, aquilo vai acontecer. As pessoas que ficarem e o sacerdote que ficar vai apanhar muito. Vai tomar uma coça daqueles que ficarem, meu Deus do céu. Eu já até imagino o tamanho dos porretes arrebentando aquele sacerdote. Mas que é isso, irmão? Por causa de quê? Não pregou a verdade, o povo ficou, ele ficou também, o povo vai vir questionar. Mas eu fiquei agora! Ele vai falar, agora não me interessa porque eu fiquei também. Ou você acha que isso aqui é fruto da minha mente? Porque quem ensina o evangelho errado e quem ouve o ensinamento errado, os dois vai ficar. Só vai para o céu quem ensina o evangelho certo e ouve o evangelho certo da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E haverá muitas tristezas em muitos corações. Por isso vigiai, porque quando disserem por aí que a paz e segurança, lhe virão uma repentina destruição. E eu digo isso aqui não é criticando, não, é falando a verdade que está escrito. Está escrito mesmo. Um foi, o outro ficou. É sinal que alguém vai ficar. Eu não posso iludir, irmão. Eu não posso falar que todos os ouvintes que estão ouvindo vão para o céu. Eu não posso falar. Eu também não posso questionar que todos os locutores vão para o céu. Não posso falar isso. Eu posso dizer para você uma coisa: aquele que perseverar até o fim, do jeito que está escrito, aí sim vai para o céu, perseverando até o fim, não amando este presente século, mas adorando tão somente só a Deus. Eu digo para você uma coisa: tudo aquilo que Deus deixou escrito, a Bíblia diz, a sua palavra não volta vazia. Vai haver cumprimento de tudo aquilo que está escrito. Por isso devemos perseverar até o fim, negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus Cristo, porque vale a pena ser cristão, vale a pena ser evangélico, e depois mais tarde se confraternizar lá nos céus, com todos aqueles que já foram e com todos aqueles que vão estar lá perto de Deus. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. E aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, até aperfeiçoar. E depois ele vai nos tomar e nos levar para a glória.
Eu estou falando isto para você antes de eu ser recolhido. Antes de você ser recolhido. Porque um dia nós vamos ser recolhidos da face da terra. Nós não vamos viver aqui eternamente. Um dia nós vamos ser tirados daqui. Por isso estejai apercebido, antes que Deus nos recolha para os céus. Porque eu nem sei se eu vou envelhecer. Eu nem sei, mas eu sei de uma coisa. Que temos que perseverar até o fim para poder ser salvo. Porque aquele que nos prometeu, ele voltará para nos buscar. Os seres humanos estão sendo avisados. Por isso, persevere até o fim para ser salvo. Porque ser crente e evangélico não é ilusão, mas é realidade. De termos a alma salva e morar eternamente do lado de Deus.